Você acredita em poderes sobrenaturais? Acredita que uma pessoa possa ser um místico? Você já ouviu falar de Rasputin? Sabe quem foi esse homem? E como ele ajudou a modificar a história de um país? Eu sou Ivan Lima. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo e assine as notificações para não perder nada. Todos os dias tem vídeo novo por aqui. E agora eu vou contar para você a história de Rasputin, o homem que não queria morrer. Grigori Efimovich Rasputin nasceu em 1869, em uma pequena aldeia localizada na Sibéria, no coração do Império Russo. Desde criança, ele tinha o sonho de se tornar um monge. Porém, algumas circunstâncias fizeram com que ele não conseguisse realizar seu sonho. Existem relatos de que, quando jovem, ele gostava de se envolver com muitas mulheres e também com pequenos crimes de roubos. Depois disso, ele se envolveu com uma linha da Igreja Ortodoxa Russa e começou a sair pelo país pregando seus ideais e convertendo pessoas, sempre se dizendo ser um místico. Nesse período em que ele estava peregrinando, a família real russa passava por problemas. O filho mais novo do czar Nicolau II, Alexei, sucessor do trono, estava com problemas de saúde. Ele possuía hemofilia. A hemofilia é uma doença genética hereditária. Essa doença compromete bastante a capacidade do corpo humano em formar coágulos sanguíneos e para parar o sangramento. Ou seja, quando uma pessoa que possui hemofilia se machuca a ponto de sair sangue, os seus ferimentos continuam abertos por muito mais tempo. Dependendo da gravidade do ferimento, se não houver tratamento, o hemofílico pode vir a morrer. E adivinha o que aconteceu? Alexei se machucou. E por causa de sua hemofilia, nada fazia com que os seus ferimentos se curassem. Isso levou a família real, e principalmente a imperatriz Alexandra Feodorovna, ao desespero. Como mãe, ela tentou todos os tipos de médicos e curandeiros possíveis. Quando eles estavam quase sem esperança, Alexandra ouviu falar de Rasputin, o homem que pregava ter poderes místicos e que poderia curar algumas pessoas. Por algum motivo, que não se sabe qual é até hoje, Rasputin foi capaz de fazer com que os sangramentos de Alexei parassem. Extremamente agradecidos, a família real passou a apoiá-lo e, de certa forma, o trouxe para dentro da corte real. Com o passar do tempo, Rasputin foi ganhando influência dentro da política russa, já que sua proximidade com a família real era imensa. Porém, isso desagradava muitas pessoas. E assim, ele acabou sofrendo a sua primeira tentativa de assassinato. Em 27 de junho de 1914, ele saiu da capital em direção a Pokrovskoye. Ele ficou por lá até alguns dias e, na tarde do dia 12 de julho, ele teria saído de casa após ter recebido um telegrama. Quando ele estava voltando para casa, uma mulher chamada Kionia Guzeva o atacou com um punhal, que o acertou no estômago. A mulher estava com o rosto quase todo escondido por um pano preto. De acordo com o relato do próprio Rasputin, ele teria corrido pela rua com a mão na barriga até chegar em casa. Próximo da meia-noite, um médico de uma cidadezinha nas proximidades foi até a sua residência para efetuar uma cirurgia de emergência em Rasputin. Foi relatado que a cirurgia foi feita à luz de velas e que foi essencial para a sobrevivência do místico russo. Em seguida, ele foi colocado em um barco com destino a Tiumen, onde um médico do próprio czar tinha sido enviado para tratar dele. Ele ficou aproximadamente 6 semanas internado, mas milagrosamente sobreviveu. A partir dali, muitos achavam que Rasputin era imortal.
Lendas corriam a respeito de sua sobrevivência, quase inacreditável. A mulher foi considerada louca e ficou livre das acusações. O mandante do crime, um homem chamado Iliodor, conseguiu fugir do Império Russo. Em 1914, os russos já estavam enfraquecidos após uma guerra contra o Japão, onde saíram derrotados e perderam a posse de algumas ilhas. Isso teria feito com que a economia entrasse em crise e o povo ficasse descontente com o czar. Somado a isso, havia Rasputin. Como eu disse antes, o místico não era bem visto pela elite e agora também já não era popular com a população em geral. Para piorar a situação do místico e do czar, ainda em 1914, a Primeira Guerra começou e o Império Russo mergulhou de vez na crise e no caos, já que se envolveu no conflito. Os russos passaram a gastar muito dinheiro e começaram a perder muitas vidas. Havia boatos de que Rasputin estava fazendo a cabeça da família real e que, por causa disso, o Império Russo estava entrando em colapso. Ele foi acusado de ser um espião alemão, de montar estratégias